Boa noite, Rosana. Boa noite, Berenice. Estou aguardando uns minutinhos aqui para o pessoal entrar um pouquinho mais. Agora deu exatamente às 7 da noite. E a gente hoje tem um assunto muito bom, muito legal, que são criativos magnéticos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Boa noite, Rosana. Fala para mim, Rosana, de onde você é? Você pode comentar se você não quiser abrir o microfone, mas pode abrir, eu acho que eu já liberei os microfones. Deixa eu ver. Liberei sim. Sou de São Paulo também, né? São Paulo. Ah, que bom. Berenice, eu já sei que é gaúcha que nem eu. E tá frio aí em São Paulo, meu amor? Tá um pouquinho frio, sim. Tá frio. Aqui tá gelado. Aqui no Rio Grande do Sul, ou é quente fervendo, ou é muito frio. Tá frio, vai esfriar mais, na verdade, né? Mas tá gelado. Mas não vindo temporal para nós aqui, tá bom. É, isso é importante, né? Verdade. Eu tô com a câmera fechada porque eu tô deitada. Tem Tá problema, bom. não. Tem problema. Eu vou fazer o seguinte, meninas, eu não sei quantas pessoas vão entrar, se vão entrar mais gente. Também para não deixar vocês aguardando muito, eu vou iniciar o conteúdo. Eu estou gravando também, isso vai depois lá para o YouTube, né? Então eu vou iniciar, pode ser? Pode ser, sim. Tá bom. Eu vou só segurar o microfone de vocês para não ter barulhos externos. E depois, no final, eu abro para perguntas. Então, assim, ó, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar no meio do que eu estiver explicando, levanta a mãozinha, eu acho que vocês já conhecem, né? Levanta a mãozinha que aí eu paro para vocês perguntar, pode ser? Ou pode pôr nos comentários também que eu enxergo. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Microfones. Bom, então vamos iniciar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se a minha tela está em condições. Tá tudo certinho aqui. Tá sim. Bom, então o nosso assunto hoje é isso aqui. Vamos lá. O nosso assunto hoje são criativos magnéticos. O que são os criativos magnéticos? É o conteúdo que a gente faz, né? Que chamam a atenção dos nossos seguidores, que trazem clientes para nós pelas redes sociais. Então, assim, meninas, primeira coisa que eu vou falar para vocês são conteúdos virais. Para a gente entender o que é os criativos magnéticos, como que a gente faz um criativo magnético, a gente precisa entender o conceito do que é um conteúdo viral, um conteúdo que chama a atenção do cliente de vocês. Então, assim, ó, o que geralmente a gente pensa? O que é um conteúdo viralizado? A maioria das pessoas acredita que um conteúdo viralizado é um vídeo que atinge milhões de seguidores. Mas não é bem assim o conceito. Muitas vezes é aquele que passa da sua média. Então, quando vocês pensarem assim, ó, no conteúdo de vocês, que vocês estão postando no Instagram, postando no TikTok, em todas as redes sociais de forma geral, aqueles vídeos que eles têm uma visualização muito acima da média de vocês, ele já é considerado um conteúdo viral, certo? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o meu Instagram. Para vocês entenderem o que seria um conteúdo viral. Ó, tem essa postagem que eu fiz ontem, tá? Ela está com... Deixa eu só tirar o som disso. Sabe o que é isso? Dá uma segurada. Ó, ela está com 4.677 visualizações, certo? E curtidas, salvamentos e tal. Ele é, assim,
uma média, digamos assim, ele está bem, mas é um conteúdo que foi ontem. Esse aqui eu já postei faz dias, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que não fazer, tá? Importante não, o que não se faz. Vocês podem notar que aqui está com 2.500 visualizações, e só uma pessoa me seguiu no perfil, ou seja, ele está tendo uma baixa, muito baixo a visualização deles do perfil. O que é um conteúdo que a gente pode entender ele como potencial para ser um conteúdo viral? Ó, esse, por exemplo. Olha a diferença desses outros para esse. Você não? Deixa eu só segurar, porque senão atrapalha. Olha a diferença. Por que você não? Fica quietinho. Ó, ele está com 17.663 visualizações. Então, esse tipo de conteúdo, quando vocês fazem um conteúdo assim... Parar o compartilhamento. Quando vocês fazem um conteúdo assim, vocês podem considerar que tem um conteúdo que tenha a possibilidade dele ser um conteúdo viral, porque ele tem um número muito maior de visualizações, certo? Então, esse é o conceito. O conceito não é aquele conteúdo que faz 200.000 visualizações, mas que é um conteúdo que dentro de todas as postagens que vocês fazem, ele está tendo um número muito acima da média do número de visualizações, do número de interações, as pessoas comentando, as pessoas curtindo. Então, isso pode ser considerado um conteúdo mais viral. Deixa eu voltar para cá. Então, isso é considerado um conteúdo que tem um potencial para se tornar viral. Então, assim, ó, como saber? Justamente isso que eu estava falando. Quando vocês fazem um conteúdo e esse conteúdo tem um número muito maior de visualizações, é o momento de vocês tentarem entender o que vocês fizeram para que ele realmente tenha ele esteja dando todo esse engajamento. Então, quando vocês fazem um conteúdo, um vídeo, um Reels, um Stories, e vocês percebem que ele tem muito mais visualizações, muito mais engajamento, muito mais pessoas comentando, curtindo, compartilhando, salvando vídeos, vocês vão perceber isso, que é um conteúdo que tem um potencial para ser viral. E é o momento de vocês se modelarem para fazer novos conteúdos próximos a esse. Outra coisa assim, ó, como funciona o algoritmo? Nós estamos falando aqui do algoritmo do Instagram, mas a grande maioria das redes sociais, elas seguem a mesma linha de raciocínio, digamos assim. O que acontece? O algoritmo do Instagram, ele entrega o conteúdo de vocês, os vídeos, os reels, ele entrega para um número X de pessoas. Geralmente é um número baixo. Ele entrega em blocos, ou seja, se você tem aí 1.000 seguidores, ele entrega para 1%. Vamos dizer que ele entregue para 10 pessoas. Dessas 10 pessoas que ele entrega o conteúdo de vocês, se 60% dessas 10 pessoas interagirem, curtirem, comentarem, significa que o Instagram entende, olha, o conteúdo dela é bom, esse vídeo é bom, eu vou entregar para mais pessoas. Só que daí ele não vai entregar assim para mais 10 pessoas, ele vai entregar para mais 100 pessoas. Se essas mais 100 pessoas, elas curtirem, comentarem, engajarem, salvarem, compartilharem, aí ele vai, não, se dessas 60% dessas 100 interagirem com o conteúdo, ele vai entregar para mais pessoas. Então, ele funciona mais ou menos assim. O grande problema é que
Geralmente, quando ele começa lá baixo, ele entrega para as pessoas que mais interagem com vocês. Quem são as pessoas que mais interagem com vocês? Pai, mãe, irmão, tio. Não são o público-alvo de vocês. Geralmente, não são a persona de vocês, o avatar de vocês, as pessoas que vão comprar de vocês. Por isso que geralmente, e muitas vezes não engajam também, não curtem, não comentam, né? Então, por isso é tão importante quando a gente vai fazer um conteúdo para o Instagram, fazer CTA, pedir para a pessoa curtir, pedir para a pessoa seguir o perfil, para que elas tenham vontade, não se esqueçam. Muitas vezes a pessoa passa corrido e também não se lembra disso. Então, é sempre bom a gente começar a entregar um conteúdo de valor, entregar um conteúdo que a tua persona tem interesse realmente em consumir, e no final sempre pedir para elas curtirem, compartilharem, salvarem aquele vídeo para elas olharem depois. E isso ajuda nessa questão dos conteúdos virais. É assim que a gente faz para as pessoas começarem a engajar cada vez mais com o conteúdo, o nosso conteúdo, certo? Então, assim, ó, como que a gente faz para que as pessoas comecem de fato a engajar? Como é que a gente vai fazer esses conteúdos, esses criativos magnéticos? Então, assim, ó, muita gente acredita que só postar bonito que vai vender. E as coisas não são bem assim, não é exatamente a verdade. As redes sociais estão lotadas de perfis iguais. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muita cópia. E a necessidade que a gente tem hoje, se vocês querem se destacar, vocês precisam ser diferente daquilo que está sendo colocado, e e procurar ser sempre sincero, autêntico, falar de forma clara com as pessoas, para que sempre tentem falar assim, ó, quando vocês vão fazer um conteúdo, fazer um roteiro de um vídeo, de um Reels, de um Stories, que vocês falem de uma forma que qualquer criança consiga entender. Muitas vezes a gente começa a colocar palavras mais difíceis, tenta falar muito bonito, e esse bonito muitas vezes acaba atrapalhando por causa disso. Quanto mais simples, quanto mais verdadeiro vocês forem na hora de colocar o que vocês estão pensando, e colocar o conteúdo de vocês, mandar o recado de vocês de forma mais simples possível, melhor vai ser o engajamento de vocês, melhor vai ser a conexão de vocês com a audiência. Peraí. Certo, pessoal? Então, assim, o que diferencia um criativo magnético é a intenção, a emoção e o direcionamento para a ação. Então, assim, ó, o criativo, para ele chamar a atenção, ele tem que ter uma intenção, no caso, no sentido da pessoa, de segurar a atenção da pessoa. Lembra que eu falei, eu acho que na última semana eu falei, vocês têm apenas 3 segundos para chamar a atenção da audiência de vocês, para que ela pare de rolar a tela e preste atenção no que vocês estão falando. Isso é muito importante. Então, para que vocês criem um conteúdo que ele seja magnético, a primeira imagem que vocês têm, coloquem headline, coloquem título, para que a pessoa, porque muitas pessoas não estão ouvindo o áudio, elas estão apenas vendo. Então, coloquem coisas que chamem a atenção no primeiro momento, que ela pare para olhar. Então, é muito importante vocês chamar a atenção, trazer elas para a emoção, para que elas se conectem com aquilo que vocês estão passando, que vocês estão falando, façam com que elas se identifiquem num primeiro momento com aquilo que vocês estão falando, e que vocês dêem um direcionamento para a ação, que vocês façam o CTA, ou seja, aquilo que eu estava falando anteriormente. Pede para curtir, pede para comentar, comenta aqui embaixo, salva esse vídeo para você ver depois, se ele fez sentido para você, me segue lá para você continuar tendo mais conteúdos desse nicho para te ajudar. Então, tudo que vocês fazem
né? O criativo de vocês, quando vocês pensam no criativo, vocês têm que ter essas 3 coisas: o chamar a atenção, reter a pessoa ali, olhando, se interessando, o conteúdo precisa ser interessante para ela, e no final fazer uma chamada para ação para que elas engajem com o conteúdo de vocês. É isso que torna um criativo magnético e faz com que vocês sejam cada vez mais reconhecidas e tenham mais audiência dentro das redes sociais. Estamos falando aqui de Instagram, mas quase todas as redes sociais elas vão ter mais ou menos a mesma intenção. Então, se você sente que a sua audiência não interage nos seus reels, nos seus stories, tem views, as pessoas estão vendo, mas ninguém responde, provavelmente o criativo, ele não está despertando desejo, nem conexão. Então, é importante vocês focarem no desejo do público de vocês. Lembra quando a gente falou lá atrás, na persona, na última semana, eu falei bastante na persona, que vocês têm que entender quem é o público de vocês, é por causa disso, para que vocês consigam fazer criativos magnéticos, vocês têm que falar com a pessoa de vocês, muito claramente. Vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo me ouvir bem? Coloca um certinho aí para mim saber que vocês estão me ouvindo. Então, pessoal, assim, o que é um criativo magnético? Ele tem que captar a atenção de vocês, ele tem que criar conexão, a persona de vocês, ela tem que se ver, ela tem que entender que aquilo é para ela, que vocês estão falando com ela, certo? Ensinar com autoridade, ou seja, vocês têm que mostrar para elas que vocês entendem do que vocês estão falando de fato, e conduz para uma ação clara. Então, lá no final, aquilo que eu falei, CTA, colocar sempre uma forma que a pessoa engaje com o seu vídeo, com o seu conteúdo. Então, curte, comenta, compartilhe com alguém que precisa dessa informação, salve esse vídeo para ver depois, vocês entendem? Então, assim, quanto mais vocês instigam a audiência de vocês a engajarem com vocês, maior vai ser a entrega das redes sociais para o vídeo, para o conteúdo. Então, assim, ó, o método dos criativos magnéticos, ele tem 4 pilares, tá? Quais são esses pilares? Gancho, que é aquela a primeira frase, a primeira palavra que vocês vão dizer lá no início do vídeo, do Reels, até do criativo em si, se for carrossel, então ele precisa ter um gancho forte, poderoso. Para gerar conexão, a gente fala muito em storytelling, que é contar histórias. Essas histórias, vocês podem falar de vocês, se vocês passaram pela mesma situação e vocês conseguiram sair daquela situação e como vocês saíram daquela situação, ou vocês também podem contar história de alguém que vocês atenderam, de algum cliente, de alguma pessoa que vocês ajudaram, para que elas se sintam conectadas e entendam que você sabe como ajudar, como resolver o problema delas. Autoridade, um ensino estratégico. Então, vocês sempre vão mostrar alguma coisa que cause um micro resultado. No caso de quem trabalha com serviços, vocês vão mostrar para elas um micro resultado, alguma coisa assim que agora, nesse momento, vocês já vão resolver alguma coisa para elas. Vocês entendem? Para quem trabalha com loja, trabalha com produto físico, o ideal é vocês mostrarem, então, como usar, como combinar. Se for uma roupa, qual cor de roupa combina melhor, para que ocasião aquela roupa é melhor.
certo? Se for um perfume, falar o máximo possível, identificando quais são o tipo de personalidade que combina melhor com aquele aroma. Se vocês vendem joias, semijoias, qual seria, mostrem, né, os produtos, quais ocasiões fica melhor, é mais elegante usar, de repente, qual é a personalidade da pessoa que usa, de repente, um brinco mais longo ou um brinco mais curto. Façam vídeos que conectam vocês com o cliente de vocês ou com a persona de vocês. Certo? Não se esqueçam sempre, no final, se fez sentido para você, se isso foi importante para você, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, comenta aqui para receber um PDF sobre esse assunto. Sempre que vocês finalizarem um vídeo, vocês façam junto uma chamada para ação, para que elas engajem mais com vocês. Isso vai fazer com que, lá estamos falando de Instagram, mas todas as redes sociais funcionam mais ou menos do mesmo jeito, elas entendam que o conteúdo de vocês é relevante e vai mostrar para mais pessoas, cada vez mais pessoas. Certo, pessoal? Então, assim, como chamar a atenção? Falamos de gatilhos, né? Use frases que param a pessoa, que fazem ela parar. Vou dar um exemplo para vocês de frases que façam ela parar. Bom, esse vídeo que eu botei por último, se vocês observarem, eu não usei só uma frase. Eu tô lá rasgando dinheiro e a primeira coisa que eu digo para elas é o quê? Isso aqui é você gastando dinheiro, o seu dinheiro, postando turbinando no Instagram, postando o seu conteúdo e ninguém vê. Ou seja, eu estou chamando a minha persona para o problema dela, mostrando para ela. E isso é um gatilho forte, é um gatilho importante. A pessoa vai parar e diz, o que ela está falando? Isso é para mim. Sempre falem, a primeira coisa, não se apresentem. Essa coisa de dizer assim, olá, tudo bem, meu nome... Vocês têm 3 segundos. Lembrem-se sempre disso. É 3 segundos para fazer a pessoa parar o que ela está fazendo e olhar para você. Então, essa primeira frase que vocês colocam lá de impacto no vídeo, ela tem que ser uma frase impactante realmente. Certo? As palavras de dor, urgência e desejo. Então, vocês vão sempre trabalhar palavras de dor indo justamente no problema da persona de vocês, ou de urgência, você tem que fazer isso agora, né? Faça agora eu vou mostrar para vocês, ou de desejo, sempre mostrando para elas já o resultado do serviço de vocês, do que elas vão atingir ao consumir o conteúdo de vocês. Visual impactante, muito importante que num primeiro momento vocês usem. Tudo tem que ser pensado, desde a forma como vocês estão vestidos, como vocês é o cenário de vocês, sempre pensado na persona. Eu não estou dizendo cada nicho, cada nicho que vocês trabalham, ele tem um visual específico, tá? Mas a coisa mais importante, que seja bem iluminado, certo? Que tenha uma iluminação boa, que a imagem seja muito boa, isso é muito importante também, que o áudio seja bom e que a pessoa consiga ouvir claramente o que vocês estão colocando, certo? Bom, vamos continuar aqui. Como gerar conexão? Conte histórias reais, mostre suas vulnerabilidades e faça sua audiência se ver em você. Entramos de novo nas storytellings. Conte histórias que ligam a persona de vocês à história, que elas se identifiquem com o que vocês estão falando.
Eu tinha uma cliente e ela tinha um problema de fala. Eu tenho uma cliente que passou por esse problema vamos que eu sou advogada, eu tinha uma cliente que estava com um problema para se separar e não conseguia, por isso, por isso, por isso. Sempre falem, essas histórias, elas têm que estar sempre falando da dor ou do desejo do cliente de vocês, da persona de vocês, certo? Mostre as suas vulnerabilidades. Lembra que eu falei que quanto mais verdadeiros vocês forem, melhor, porque as pessoas se conectam com pessoas. O que a gente vê mais na internet é o quê? Hoje em dia, é aquela questão que eu estava falando inicialmente, muitos perfis iguais, as pessoas estão se copiando muito. E hoje, em função, inclusive, da inteligência artificial, o que acontece? Hoje a gente não sabe se a gente está falando com uma pessoa ou com um robô. Só que as pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais verdadeiros, quanto mais vocês conseguirem passar que vocês estão ali trabalhando para elas, ajudando elas, que vocês têm como ajudar elas, resolver o problema delas, ainda que seja, estamos falando de uma pizzaria, ela está com fome, vocês vão mostrar o produto de vocês e qualidade e como ele é feito e assim um cuidado a mais com mais humanizado, não tão artificial, melhor. Hoje a gente precisa cada vez mais, vai ser cada vez mais importante que a gente mostre que somos pessoas, que somos seres humanos e que estamos nos conectando de forma emocional. Então, isso gera conexão com a persona de vocês. É importante que seja mostrado que vocês estão. Bom, quanto a como criar autoridade. Como que a gente cria autoridade? Ensine algo simples e transformador. Lembra que quando eu falei que vocês podem ensinar coisas, micro resultados para a persona de vocês, que mostre para ela que vocês de fato sabem o que vocês estão ali, que vocês sabem como resolver o problema delas. Desculpa, meninas, eu vou ter que beber água. Eu tô afogada. Use gatilhos como anota isso, certo? Mostre que você tem um método, que você, com relação a falar de métodos, mostre que você sabe do que você está falando, mostre que você tem um método, mas não se aprofunde muito nisso. Porque a persona de vocês, ela quer o resultado. Vocês têm que falar que vocês têm um método, mas principalmente que vocês conseguem gerar resultado para elas. Certo? Ops. Deixa eu só... Bom. Conversão. Direcione para o próximo passo. Vocês estão conversando com a persona, com o cliente de vocês. Então, como que vocês vão fazer? Vocês têm que direcionar a cliente de vocês para o próximo passo. Sempre terminem com um CTA, no caso dos conteúdos, né? Mas o que eu vou abrir um ápice aqui para vocês, um erro que eu vejo que as pessoas cometem muito, tá? Não adianta vocês fazerem criativos magnéticos, patrocinarem, colocarem dinheiro lá, turbinarem esse conteúdo, entrar um monte de gente para o perfil de vocês e vocês não conseguirem converter eles em clientes, ou porque está chegando um público desqualificado, nesse caso o conteúdo estaria, não seria o adequado,
ou porque vocês não conseguem, no momento que o cliente chega para vocês, explicar para eles individualmente o porquê que é importante o serviço de vocês e qual a transformação que vocês realmente dão. Eu já vi muitos casos assim. Eu vou contar um caso para vocês. Eu precisei ir no dentista recentemente. Ele está fazendo muita propaganda aqui na minha cidade, na região. Claramente é uma propaganda que deve ser bem específica para a região, porque é um empreendimento físico. Só que quando você chega lá para ser atendido, ele não consegue te passar o porquê que o trabalho dele é bom, ele não consegue te gerar essa autoridade, essa confiança para que realmente tu efetue o serviço com ele. Então, assim, muitas vezes não é só fazer o conteúdo que traz o cliente, mas vocês precisam entender que na hora que vocês estiverem na frente do cliente de vocês, que ele chegar para comprar, no momento de fazer essa conversão, é importante que vocês tenham isso em mente. Que vocês tenham um roteiro, que vocês saibam como explicar, o que você faz, como que você ajuda ele, qual é a transformação que ele vai passar, qual é o que você vai resolver, qual é que você tem a solução para a dor dele, certo? Isso é muito importante, não, que nem eu disse, o conteúdo, ele vai trazer cliente para vocês, mas na hora de converter, vocês precisam ter esse roteirinho de como explicar para o cliente o porquê que o serviço de vocês é tão importante para ele. Gerar necessidade deles e mostrar principalmente que vocês são diferentes dos outros, certo? Seja qual for o nicho de vocês, vocês têm que mostrar que vocês são diferentes, que o serviço de vocês é único, é exclusivo. Passar confiança na hora de falar para eles. Isso vai fazer com que vocês convertam, que vocês façam a conversão e que realmente eles passem a ser clientes e não só seguidores, que é isso que a gente quer fazer. Tô indo muito rápido, meninas? Vocês estão conseguindo acompanhar? Bom, pessoal, e quais são os erros mais comuns que a gente vê na hora de fazer um criativo, tá? Gerar o conteúdo da gente? Ops. Ó. Copiar o criativo de outro nicho. Lembra quando eu falei para vocês que a internet está cheia de cópias? Se vocês começam a copiar muito, a gente fala em modelar. O modelar não é exatamente copiar. Vocês têm que ter uma assinatura própria de vocês. Por quê? Porque é tudo tão parecido, tão parecido, tão parecido, que deixa de chamar atenção. E aí o cliente olha, isso aqui é a mesma coisa. Passa batido o conteúdo de vocês, por isso que muitas vezes não tem tantas visualizações. Falar com todo mundo. Mais uma vez, a gente precisa entender de persona. Quem vende para todo mundo não vende nada para ninguém. Vocês têm que ter um produto específico, uma dor específica que vocês resolvam. Então, peguem aquilo que mais vocês... eu sei que as meninas são terapeutas, as meninas que estão aqui comigo, mas assim, pensem, mas o que eu resolvo? Ah, eu resolvo depressão, eu resolvo ansiedade, eu resolvo síndrome do pânico, eu resolvo obesidade. Ok, a gente sabe que dentro do que a gente estuda na terapia, a gente tem condições de trabalhar com tudo isso. Mas para que vocês consigam realmente engajar a persona de vocês, vocês precisam ser específicos na comunicação de vocês, porque senão ela gera ruído. Se vocês, uma hora, vocês estiverem falando de... Opa, deixa eu só abrir aqui mais essa menina. Boa noite, Laneide. Seja bem-vinda. Eu vou continuar explicando aqui, meninas, o que acontece. Se vocês uma hora estão falando
de ansiedade, daqui a pouco vocês estão falando de depressão, daqui a pouco vocês estão falando, gera ruído na comunicação de vocês, e a persona de vocês, o cliente de vocês, quando entra no Instagram de vocês, ele não consegue se identificar com todos os, ele vai se identificar com este ou com aquele, então vocês acabam não gerando essa autoridade naquele problema. Quando vocês vão no médico, vocês querem, digamos assim, você quebrou a perna, você quer um ortopedista ou você quer um clínico geral? Você quer quem é realmente o especialista do seu problema. Então, vocês precisam, na hora de se posicionar dentro das redes sociais, como especialistas especificamente. Vamos pegar saindo da terapia e pegando outra ideia para vocês terem outro nicho. Eu sou advogada, eu trabalho com causas cíveis, com causa criminal. Só que se na hora de fazer a persona de vocês, uma hora vocês estão falando de crime, outra hora vocês estão falando de leis trabalhistas, na outra hora vocês estão falando de outras, ou gera ruído na comunicação, vocês não são percebidos como autoridade. Assim a terapia, assim a todos os outros nichos. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar, de fato, quando vocês estão fazendo criativos, fazendo conteúdo, fazendo o perfil de vocês dentro das redes sociais, é escolher um nicho que vocês mais têm, assim, conhecimento, que vocês tenham mais condições de falar sobre isso, e se posicionar como especialistas disso, para que justamente não tenha esse ruído na hora de se comunicar com a persona de vocês. Quem tenta vender tudo não vende nada para ninguém. Então, vocês precisam ter essa comunicação muito clara com a persona de vocês. Outro erro comum, aqui para quem está entrando agora, a gente está falando em erros, tá? Erros que a maioria, as mais comuns que as pessoas cometem, não ter um padrão visual. Então, assim, procurar que as redes sociais de vocês, ela tenha uma identidade visual, a identidade visual da marca de vocês, certo? É o que mais, é uma das coisas mais importantes, para que as pessoas olhem, batam o olho no perfil de vocês e já saibam que é o de vocês. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Nubank é um roxinho. Então, aquela cor, você olha, já te passa imediatamente que aquilo é da marca Nubank, aquele banco é da Nubank. Então, assim, e outras marcas famosas na primeira Desperta para o Jogo, eu até falei sobre as bolsas da Louis Vuitton, todo aquele logo deles, aquele layout deles, as cores dele, são específicas que as pessoas identificam. Vamos a outras marcas, McDonald's, aquele vermelho com um M amarelo gigante, aquilo é mundial, todo mundo bate o olho naquilo ali, o inconsciente dele já sabe que é a do McDonald's. Então, a identidade visual de vocês, quando vocês vão fazer o perfil de vocês na rede social, também é importante. Que as pessoas olhem para o perfil de vocês e já saibam que aquele é o perfil de vocês, que é a marca de vocês, que é a empresa de vocês. Outra coisa, focar só na informação e esquecer da emoção. Quando vocês estão fazendo vídeo, fazendo reels, fazendo stories, fazendo conteúdo de vocês têm que lembrar que venda é uma coisa emocional. Vocês têm que mexer com o emocional do cliente de vocês. Ele tem que perceber, ele tem que sentir alguma coisa quando ele está olhando assistindo o conteúdo de vocês. Então, ou ele tem que se sentir que aquilo é importante, sentir que aquilo é interessante,
a emoção tem que vir junto. Não pode ser uma coisa assim, se você quer ganhar mais seguidores, vamos dizer assim, você quer se destacar no Instagram, nas redes sociais, você só precisa fazer isso, isso e isso, e não gerar uma conexão com o público de vocês, ele não perceber aquilo como algo, ele não sentir de fato a emoção. Quem está no grupo do Desperta para o Jogo vai perceber que todos os dias eu boto lá mensagens de incentivo, mensagens que para gerar conexão com as pessoas. É ou não é? Eu não sei se todos vocês estão acompanhando o Desperta para o Jogo, mas quem está lá sabe disso. Sabe que todos os dias, 8 horas da manhã, eu coloco lá uma mensagem para vocês, justamente para quê? Para mexer um pouco com o emocional de vocês, para vocês se sentirem motivados a continuar, a buscar mais, a sentirem essa vibração, essa emoção de estarem ali consumindo um conteúdo que vai ajudar e vai agregar alguma coisa para vocês. Vocês conseguem perceber? Eu não sei se todas estão, das meninas que estão aí, mas isso é importante, certo? Bom, e o que é o checklist do criativo magnético? O checklist do criativo magnético é o quê? Você não tá, Rosana? Se você quiser, eu mando para ti o link, né? Ou você me chama de repente lá no Whats e eu te mando o link e você pode entrar. O Desperta para o Jogo é um grupo que eu tenho gratuito, onde todos os dias eu estou postando lá conteúdos e é onde eu costumo também colocar o link da aula de terça-feira, que é de hoje, falando, cada semana eu vou falar de um conteúdo diferente. Então, é bem interessante. O checklist do criativo magnético, gancho forte, visual atrativo, conexão real com o público de vocês, um conteúdo com um método e o CTA direto. Esse é o checklist, isso é o que vocês precisam. Boa noite, Tom. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Então, assim, o checklist do criativo magnético, gancho forte, visual atrativo, conexão real, conteúdo com método. Lembrem sempre de mostrar para a persona de vocês que vocês sabem do que vocês estão falando, e um CTA direto. Certo? Vou dar outro exemplo. Chamada para ação. Quer saber mais? Me segue para ver meus mais conteúdos como esse. Lembra que eu falei lá na frente que quanto mais vocês, lá atrás, para quem está começando agora, para quem entrou agora, quanto mais vocês fizerem o público de vocês, a audiência de vocês, engajarem com os conteúdos de vocês, mais o algoritmo do Instagram, das redes sociais, vai entender o quê? O conteúdo dela é bom, eu vou mostrar para mais pessoas. Se essas mais pessoas começarem a engajar, continuarem engajando, ele vai mostrando para mais pessoas. E da forma que vocês vão criando realmente conteúdos virais. E isso, esse checklist é justamente isso. Lembre-se, vocês têm 3 segundos só para chamar a atenção das pessoas, para elas pararem de rolar a tela e prestarem atenção no que vocês estão falando. Então, primeira coisa, gancho forte. Coloquem headline, coloquem legenda nos vídeos de vocês, nos conteúdos de vocês, porque muitas pessoas não estão ouvindo. Às vezes estão no ônibus, às vezes estão num lugar que elas não podem escutar. Então, elas estão lá olhando. É importante que vocês coloquem a legenda, porque daí ela vai ver do que você está falando, e se ela se interessar, ela vai parar para olhar o que vocês estão falando. Então, isso é importante. Gancho, um visual atrativo,
conexão real, CTA. Essas são a parte assim, mais importante para que vocês tenham, de fato, criativos magnéticos que têm potencial para viralizar. Então, quanto mais... E lembre-se sobre os conteúdos virais, o mais importante é o quê? É que vocês percebam, analisem qual o conteúdo que eu fiz que deu mais visualizações. Ah, foi esse? Então, o que eu fiz naquele conteúdo, dentro daquele vídeo, dentro daquele stories, que chamou tanta atenção? Coloque em caixinha nos stories. Pessoal, com relação aos stories, também, assim, 99% de quem vê os stories são já seguidores de vocês. Então, mais importante são os reels e os carrosséis e posts que são mostrados para mais pessoas. Agora, os stories, colocar caixinha, colocar o dia a dia de vocês, é importante também, mas ele não é o principal, porque vocês estão hoje querendo cada vez mais pessoas, então foquem muito nessas publicações de reels, de carrossel, de posts dentro do Instagram ou dentro das redes sociais de forma geral. Aquilo que engaja mais, que as pessoas de fora também vão assistir. Quem vai ver os stories de vocês, geralmente são as pessoas que já seguem vocês. Certo, pessoal? Eu acredito que é isso, deixa eu só... Vocês conseguiram me entender? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ativar os microfones. Se vocês têm alguma pergunta, quiserem falar alguma coisa... Alguém tem alguma pergunta? Algumas pessoas foram entrando já com o carro andando, talvez tenham ficado com alguma dúvida, ou querem colocar alguma coisa. Janaína. Oi. Fala, boa Vanessa. noite a todos. Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade. Desculpa de eu ter chegado atrasada na sua live, que eu tive umas outras coisas aí que eu acabei me enrolando. Assim, é legal falar da bio, né, também, né? Sim, sim. Eu vou falar mais especificamente de identidade visual, do que colocar na bio, mas assim, ó, lembrem que as pessoas não têm, assim, tempo nem paciência. Tem erros que vocês podem fazer na bio, que não deveriam, e tem acertos que vocês deveriam fazer. Então, assim, a bio de vocês tem que ser objetiva e clara. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente o meu Instagram aqui. Deixa eu só ver se... Tá. Só um minutinho. Aqui. Vou mostrar meu Instagram de novo para vocês. Quem chegou atrasado vai ficar depois no YouTube. Eu vou deixar lá no YouTube a live toda para vocês assistirem depois. Não se preocupem, tá? Causa aqui, eu sou meio cegueta também, né? Tá, mas aqui, ó. A bio. O que é importante quando a pessoa chega? Vamos imaginar que a bio de vocês, que o Instagram de vocês é a loja de vocês. É a vitrine de vocês, certo? Então, uma imagem, uma foto que dê para ver que é vocês. Essa imagem é importante, do rosto de vocês. Para quem tem... algumas pessoas, às vezes, têm loja, têm outros nichos, o que elas fazem? Elas colocam a logo. A logo não é legal vocês colocarem, tá? Porque, a menos que você seja uma empresa, tipo McDonald's, tipo Burger King, eu sou, né? Eu gosto de comer, vocês podem notar, então eu gosto muito de falar de comida. Mas, assim, ó, a lojas Avan, lojas... esse tipo de loja que já é estourada, que todo mundo sabe o que é,
todo mundo conhece a logo, vocês podem usar a logo de vocês no Instagram. Mas se não for, coloca uma foto sua. Lembra sempre do seguinte: as pessoas se conectam com pessoas. Elas precisam ver que ali tem uma pessoa, que vocês existem, que vocês não são um robô, para gerar autoridade e para mostrar que vocês são confiáveis para a audiência de vocês. Então, isso é importante. Outra coisa importante é aqui, ó. Vou falar de um truquezinho, ó. Coloquem o nome de vocês, barra o que vocês fazem. Por quê? Porque quando a pessoa... Isso é um gatilho escondido que tem dentro do Instagram, que quando a pessoa procura lá na lupinha, eu quero terapeuta, ela escreve na lupa terapeuta, quando aparece assim, o nome barra terapeuta, vai aparecer dentro daquela busca do Instagram. Então, quanto mais vocês conseguirem fazer isso é uma coisa importante de ser feito, tá? Outra coisa, não coloca signo, não coloca quantos filhos, não coloca religião, não coloca nada pessoal. Vocês têm que ter um Instagram, para que vocês tenham autoridade, o Instagram de vocês tem que mostrar que vocês são profissionais. Se vocês querem colocar coisas pessoais, vocês façam um Instagram pessoal. Para trabalho, coloquem exatamente o que vocês fazem, o que vocês ajudam. No meu caso aqui, mentor em posicionamento e estrategista digital. Crio perfis com autoridade e que atraem clientes, venda todos os dias. Então, assim, é bem sucinto, é bem específico, e aqui eu já coloquei o meu WhatsApp, que é para as pessoas entrarem em contato. Quando as pessoas se interessam, elas já entram em contato direto comigo. Respondi a tua pergunta, Vanessa? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de bio. Os destaques são importantes também, que vocês tenham destaques aqui colocado, né, do que vocês fazem. Esse de quem eu sou é muito importante. O que vocês mostram. A Rosana me disse que não está no grupo do Desperta para o Jogo, né, Rosana? Aqui nos meus destaques, ó, tem onde está gratuito, tu clica ali, tu entra ali e aí já tem o link para entrar no grupo Desperta para o Jogo, que é esse grupo gratuito onde eu estou colocando sempre mais conteúdos exclusivos. Então, aqui está falando do evento, ó. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Deixa eu ver se aparece. Não vai aparecer porque eu deixei no mudo. Mas assim, ó. Esse evento... Não sei. Esse evento é um evento que se chama Independence Day, tá? Ele vai acontecer no dia 7 de setembro, das 9... Deixa eu só me achar aqui. Esse evento que tá ali é um evento Independence Day. Ele vai acontecer no dia 7 de setembro, das 9 às 18 horas, onde eu vou estar falando especificamente só sobre posicionamento de marca e estratégias para você se ganhares mais, terem clientes pelo Instagram, pelas redes sociais. Então, vai ser o dia inteirinho, das 9 às 18 horas, onde eu vou estar falando só sobre estratégias. Como que vocês fazem? Vai ser bem importante, porque eu vou estar falando muito mais esmiuçada essa questão dos criativos magnéticos, como que fazem criativo, o que vocês precisam saber sobre posicionamento de marca. Lembra quando eu falei lá no início que o Instagram, as redes sociais, ela tá cheia de cópias uns dos outros? Para vocês se posicionarem como uma marca única e exclusiva, vocês precisam entender qual é o arquétipo de vocês, qual é o nicho de vocês e como se posicionar, como que vocês falam, qual é a identidade visual da marca de vocês, como seria o ideal da logo de vocês. Isso tudo vocês vão entender
nesse evento que eu vou fazer no dia 7 de setembro, das 9 às 18 horas. Então, vai ser bem legal. Eu acredito que semana que vem eu já vou estar falando mais sobre isso também, né? Tem a parte de consultoria também que eu faço. Então, assim, ó, a questão da bio é vocês deixarem claro, deixarem ela mais profissional possível e o mais claro possível o que vocês fazem, o que vocês ajudam, aonde vocês ajudam e como que as pessoas vão... Como é que vocês realizam o desejo delas? Como é que vocês fazem com que elas... Como é que vocês ajudam elas de alguma forma? Deixa eu tirar aqui que eu estou me perdendo. Consegui responder a tua pergunta, Vanessa? Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Quem quiser entrar no grupo, pode me chamar também no privado, né? No grupo Desperta para o Jogo. Ele é um grupo gratuito. Eu coloco conteúdos lá todos os dias. E assim, sempre será gratuito. Fiquem tranquilos. Todas as terças-feiras eu estarei aqui colocando conteúdo para vocês, falando de posicionamento, falando de estratégia, principalmente de estratégia para se destacar nas redes sociais. Fiquem tranquilos com relação a isso. E se vocês quiserem entrar no grupo, vocês têm essas duas opções. Vocês podem me chamar, quem tem o meu WhatsApp pode me chamar no WhatsApp, ou pode entrar na bio do meu Instagram e ir lá onde está escrito gratuito, clicar lá, vocês vão... Já vai aparecer o linkzinho para vocês clicarem e entrarem no grupo, certo? É um grupo fechado, onde eu coloco lá os conteúdos e todas as terças a gente tem esse encontro. Esse encontro agora, nesse momento, ele é fechado, mas depois eu vou começar, vou colocar ele no YouTube, vocês vão poder assistir lá pelo YouTube também. Certo, pessoal? Cheguei atrasada, mas essa dica do nome com a barra, tinha ouvido falar, achei muito... Isso, e tem muitas outras dicas e segredinhos que a gente não sabe, que a maioria das pessoas não sabe, que ajuda muito no engajamento. Como tu chegou atrasado, eu estava falando sobre a diferença de alguns vídeos virais. Se vocês olharem lá no meu Instagram, tem vídeo que tem 200 visualizações, bem pouquinho, tem vídeo que está com quase 17 mil visualizações. Então, a questão é a gente entender como é que a gente chama atenção, certo, Tom? E se as pessoas que chegaram atrasadas, a Vanessa também chegou um pouquinho atrasada, não se preocupem, eu vou postar no YouTube depois. O Google Meet, ele provavelmente vai me deixar... a gravação vai para o meu e-mail depois, então eu só vou conseguir colocar, de fato, no Instagram amanhã, eu acredito, mas amanhã já vai estar liberado. Então, eu acredito que vocês vão poder assistir na íntegra. Fala, Vanessa, pode falar. Janaína, Oi. Então deixa eu perguntar assim, uma coisa para você. O Instagram, ele tá pegando assim, mais ou menos o jeito do TikTok, tá colocando assim alguns vídeos virais, umas coisas assim? As redes sociais, elas agem quase todas da mesma forma. O TikTok, por ele não ser tão conhecido, agora já está bastante, mas eu imagino que ele entrega mais, né? Bem mais essa questão aí. Só que o Instagram, ele tem aquilo que eu falei lá no início, tem uma forma de tu fazer ele entregar para mais pessoas. Olha aí que interessante. Entendeu? Então, tá muito relacionado ao conteúdo de vocês. Quanto mais assertivo vocês fizerem esse conteúdo, se você olhar lá no meu Instagram, eu coloquei um vídeo que foi bloqueado em seguida. Por quê? Porque eu coloquei um vídeo com a cara do presidente americano. Tá? Eu não estava falando de política em momento nenhum, nem é, digamos assim, a minha intenção e a minha bandeira. Não quero falar de política. Mas o que eu estava falando? Da dor da minha persona.
Hoje, muita gente está preocupada com o quê? Com a economia mundial, que a gente está, né, falando, está se falando muito nisso. Como é um assunto que as pessoas se interessam muito, eu fiquei, acho que ele ficou, eu coloquei, o Instagram derrubou, mas até ele derrubar, digamos que ficou uma hora e pouco, deu 1.700 e alguma coisa visualizações. Então, é importante vocês entenderem que quanto mais vocês colocarem assuntos que está se falando, por que se fala tanto em morango, morango do amor? E vocês podem observar esses grandes players que conseguem se destacar, que conseguem ter muito engajamento dentro das redes sociais, eles estão usando o quê? Aquele assunto do momento. Conseguiu pegar, entender como é que funciona isso? Quanto mais vocês conseguirem pegar aquilo que está sendo falado e colocar ele dentro do nicho de vocês, dentro aquela primeira frase, lembra que eu falei? A primeira frase que vocês falam tem que ser um gancho impactante, então vocês vão usar essa primeira coisa e depois vocês vão desenvolver o assunto dentro do nicho de vocês, do que vocês trabalham. Eu acho que o Tom, se eu não me engano, trabalha com relacionamento. Olha que gancho bom, o morango do amor, para se falar de relacionamento, Só que, claro, tu tem que criar um conteúdo que ele seja específico para o teu público. Se tu fala de relacionamento de dependência emocional, você pode entrar com essa questão, mas puxar para o teu nicho. Isso, exatamente. Eu não consigo relacionar morango do amor com dependência emocional. Ah, mas tem. Porque a dependência emocional, vamos pensar em comida. Muita gente que sofre de dependência emocional acaba comendo mais compulsivamente. Essa questão vamos lá, eu vou pegar uma ideia para te dar. Morango do amor. Ô, Janaína, Fala. podia ser morango do Nordeste pro Tom. Mais ou menos. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. O morango do amor, ele está falando da questão, olha, pensando agora, tá, Tom? Depois tu adapta. Eu não é o meu nicho não é dependência emocional. Mas vamos pensar, se tu colocar uma pessoa comendo morango do amor, o namorado lá dando morango do amor para ela, e depois aprisionando ela, porque geralmente a dependência emocional, a pessoa cria um vínculo que, se ela não tiver aquela pessoa do lado, ela se sente muito mal, digamos assim. Então, faz uma primeira imagem com a relação e depois com o transtorno, com o problema, com as dificuldades. Então, sabe? Porque lembra que eu falei, que bom que eu te ajudei. Lembra que eu falei, Tom? A primeira coisa que tu vai falar é o gancho, é chamar a atenção. A pessoa para e olha para a tela, porque tu tem 3 segundos para chamar. Aí, depois que tu falou daquela cena, mostrou aquela primeira cena do relação, aí tu entra com os problemas que a dependência emocional causa. Com certeza tu vai chamar a atenção do teu público. Se tu conseguir desenvolver bem esse roteiro desse vídeo, vai fazer. Eu usei isso no meu Instagram. Eu coloquei em cima a imagem, que no caso eu usei do presidente dos Estados Unidos, e embaixo eu falando. Tu pode usar essa mesma pegada. Tu pode botar em cima um vídeo do morango do amor, daquela relação, do início da relação, que é tudo muito, são só flores, né? E aí depois começar falando das causas da dependência emocional. Pessoal, com relação a criativos, porque o assunto hoje é criativos, é conteúdo que chama atenção,
Uma coisa que eu preciso falar para vocês é que não pode ser uma coisa muito extensa. No máximo 1 minuto, no máximo. Não façam vídeos muito longos, porque a grande maioria não vai assistir até o fim. Então, lembra do checklist lá, gancho, tudo tem que ser muito sucinto e muito rápido. Chamou a atenção, falou do problema, da solução, CTA. Clica aqui, comenta aqui, me segue lá, salva esse vídeo, compartilha com quem precisa. Sempre coloquem essas duas coisas. Tem que ser rápido, no máximo para um Reels, coloquem no máximo 1 minuto. Se vocês observarem os grandes players do Instagram, que já estão estourados no Instagram, de 30 segundos a 1 minuto no máximo. Mais do que isso não adianta, porque o povo não para assistir. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que nós estamos aqui, acho que a maioria é terapeuta, o que eu quero falar para vocês, que vocês, para quem está começando, principalmente nessa questão do se destacar, do se posicionar, do gerar autoridade, não se comparem com quem está acima. Não se comparem com os outros, porque desmotiva. Porque vocês colocam assim, não, mas eu não vou conseguir. Não se comparem. Vocês não viram a trajetória que aquela pessoa já passou. Vocês estão iniciando. Então, não pensem que os grandes players não passaram por tudo isso. Quando vocês olharem esses grandes players, essas pessoas que já estão onde vocês querem chegar, não se comparem com elas, não se preocupem com isso. Procurem fazer o de vocês. Eu sempre coloco assim, ó, Deus nos deu um único, nós somos todos únicos, exclusivos. Vocês podem pegar 2 pessoas gêmeas, irmãos gêmeos, o DNA, cada um tem o seu DNA, nós somos únicos na face da Terra. Não se comparem com quem já está acima e não se comparem com quem já está, que não conseguiu também. Cada um tem a sua jornada. Quando vocês começam a olhar os outros, parece que fica muito longe. E não se cobrem demais também. Ai, mas até o final do ano eu quero ter 10 mil seguidores. Não coloquem uma meta muito elevada, porque fica muito difícil. Coloquem metas pequenas. Até o final do mês eu quero ter mais 100 seguidores. Até o final sabe? Diminuam essa questão do se comparar, do colocar uma meta muito acima que vocês não vão alcançar. É que nem a pessoa que vai fazer dieta, chega lá no 31 de dezembro e diz, não, ano que vem eu vou emagrecer 50 quilos. Mas ela está há anos engordando esses 50 quilos. Se ela colocar, não, mês que vem eu quero emagrecer 2 quilos, e no próximo mês mais 2, e mais 2, e mais 2, quando chegar lá no fim, ela vai ter mais chance de ter atingido uma meta, sem que isso cause uma ansiedade, um estresse para ela. Então, não se comparem com os outros, não se preocupem com o que os outros vão pensar ou vão falar. Mas eu tenho poucos seguidores. Não tem problema. Todo mundo que hoje tem 1 milhão de seguidores começou como vocês estão começando agora. E como eu estou começando agora. Então, não se comparem. Certo, pessoal? Nossa, já foi... hoje para hoje rendeu. Você tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, pessoal? Então, eu vou encerrar por hoje. Muito obrigada por todos que estão participando, que participaram hoje. Quem chegou depois, não se preocupe. Depois, eu acredito que amanhã eu já coloco lá no YouTube. Se puderem me seguir, fico muito feliz, até porque eu vou estar sempre colocando coisas lá no YouTube, e no Instagram, e no TikTok, para
esses conteúdos vão tudo para lá. Quem quiser entrar no grupo Desperta para o Jogo, pode me chamar no WhatsApp ou pode ir lá no meu perfil, nos destaques tem lá gratuito. É só clicar ali que vai aparecer o linkzinho para vocês clicar para entrar para o grupo Desperta para o Jogo. Eu sempre autorizo isso, por quê? Porque começou a entrar uns números que eu acho que são robôs, e aí eu não sei o que é que estava entrando ali para garantir a nossa segurança, inclusive, eu coloquei que toda pessoa que pedir, ela vai ter que pedir para entrar e eu autorizo. Sendo um ser humano, não se preocupem que eu autorizo, eu só não autorizo se não me parecer algo, né, que eu digo, se a pessoa está se escondendo é porque ela está devendo alguma coisa. Certo, pessoal? Então, muito obrigada, eu vou encerrar a live por hoje. Tenham todos uma ótima noite e até terça-feira que vem.